Graças e paz, irmãos, boa noite. Eu gostaria de convocar os irmãos a se unirem, a reunir sua família, para que possamos estar juntos com um só intuito nesse momento, de nos reunirmos como igreja. E vamos ao nosso salmo de hoje, na voz do nosso irmão Alex. O salmo de hoje é o Salmo 112, do versículo 1 ao versículo 7. Aleluia! Quem teme o Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos, tem uma vida cheia de bênçãos e alegrias. Seus descendentes serão poderosos em toda a terra. Os filhos e netos serão abençoados por Deus. Haverá riqueza em sua casa, e ele será lembrado pelas coisas boas que fez. Quando ele estiver cercado pela escuridão, Deus iluminará o seu caminho, pois ele é misericordioso, compassivo e sempre age com justiça. Feliz aquele que empresta generosamente e que conduz os seus negócios com honestidade. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida, e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e ele tem uma base firme para a sua vida. Gostaria de convidar os irmãos para juntos louvarmos ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos, neste momento te convido a adorar o Senhor Jesus. Mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois seu amor não falha. Não falha, não falha. Sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não, la 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 la, la 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 la, oh oh oh, la 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 la, la 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 la, oh. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar, pois seu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Cante. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não.
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, pois seu amor não. Lara, la, la, lara, la, la. O teu amor não falha. Lara, la, la, lara, la, la. Oh, oh, oh. Lara, la, la, lara, la, la. O teu amor não
Boa noite, irmãos. A graça e a paz. É bom estar aqui novamente falando aos irmãos. Espero que você e a sua família estejam bem e que possamos estar juntos novamente. Que Deus possa conduzir as coisas de forma que a igreja possa agora estar juntos no físico, né? A gente hoje estamos com a mesma mentalidade, com a mesma visão, embora separados, mas unidos. E que possamos estar juntos fisicamente. Irmãos, hoje vamos falar sobre Evangelho e Reino de Deus. E que é uma mensagem que não se esgota. E o Evangelho é tanto para o não convertido, quanto para aquele que já aceitou, já fez o seu compromisso com Jesus Cristo. E antes de iniciar, queria só fazer uma pequena introdução aqui, usando algumas ilustrações. Não sei se os irmãos já ouviram o tipo de expressão vida secular e vida espiritual. Algum tempo atrás, apesar de eu ser muito jovem, era muito comum ouvir esse tipo de discurso, onde o indivíduo ele consegue separar o lado espiritual do lado secular. Obviamente que é uma coisa que não se sustenta biblicamente, difícil de trabalhar, mas era algo muito fácil de se ouvir. E engraçado é que não dá para saber como é que um lado pode estar bom sem que o outro não esteja. Obviamente que há um pouco de dificuldade aqui nesse tipo de abordagem. Só que hoje, por incrível que pareça, essa abordagem é coisa do passado, raramente hoje se ouve esse tipo de expressão, só que hoje tem algo que é mais perigoso e até mais danoso, que é, ao invés do indivíduo ele separar a sua vida em uma parte secular e outra espiritual, ele faz uma espécie de sincretismo, onde são adicionadas várias filosofias, doutrinas e coisas do tipo, a sua fé, e ele vai tocando a sua vida como se não tivesse acontecendo nada. Obviamente que é muito perigoso, porque você reduz o compromisso, você entende a mensagem do Evangelho de uma forma equivocada. Então, mesmo que o mundo siga um curso, o servo de Jesus Cristo, ele deve seguir o curso que Jesus Cristo traçou. E a gente tem nos Evangelhos e nas cartas instruções que não faltam nesse sentido. Dando só alguns exemplos de como é que isso acontece, eu vou pegar um exemplo histórico e depois eu vou pegar um exemplo mais atual. Na Alemanha nazista, a gente tinha dois tipos de igreja. Tinha igreja que entendia que o nazismo ele tinha uma abordagem que não poderia ser associada com a mensagem do Evangelho. Mas também tinham pessoas, denominadas cristãs, que simpatizavam com aquele regime. Obviamente que a história mostra que foi um regime destrutivo, e hoje a igreja que se associou ao nazismo foi a igreja que sofreu vergonha. Então, mas só que no contexto cultural da época era fácil de se aceitar as ideologias de supremacia, guerra por guerra e coisa desse tipo. Hoje, nós temos também uma deturpação e uma espécie de sincretismo onde elementos sociais são colocados dentro da fé cristã sem que a gente se perceba que as coisas estão desandando. Eu vou dar um exemplo de um advogado que a função dele na empresa, ele é um advogado cristão, e a função dele na empresa era revisar os contratos que a empresa dele fazia com outras organizações, justamente para que esses contratos fossem quebrados. Ele passou anos, era um profissional muito bom, então a empresa que ele trabalhava fazia contratos com outras e ela mesma revisava os contratos para ver onde tinha pontos onde esses contratos poderiam ser quebrados. Com o tempo ele foi instruído e ele percebeu que aquela atividade que ele fazia, o trabalho dele, tinha elementos que realmente eram elementos questionáveis. Outro exemplo de elementos que são questionáveis adicionados à vida do cristão. É aquela ideia de que todo mundo faz.
É algo que muitas pessoas fazem e vai se tornando coisas comuns. Um exemplo, imagine um médico, existe a cultura do parto cesáreo, onde a pessoa chega, ela não tem, na verdade, nem muita escolha, o médico ele já pensa no ser humano ali como o cifrão. Então já induz aquele parto cesáreo. Obviamente que em algumas circunstâncias a mulher quer escolher ou não, em outras há uma necessidade, mas a verdade é que existe aquela cultura, porque é uma intervenção cara e se a intervenção for feita vai gerar mais lucro. Só que um médico que serve a Cristo, ele não vai seguir essa cultura. Ele realmente vai tomar uma abordagem distinta. Ele vai olhar para a pessoa como ser humano, vai dar as opções e vai orientar com base na saúde e na necessidade da pessoa. Ele não vai simplesmente pensar no lado do capitalismo. É uma questão em uma profissão. A gente pode pensar também em outras. Uma questão de... isso também acontece muito no mundo aí fora. A questão de compras, onde órgãos públicos eles precisam fazer uma espécie de licitação para que uma obra seja feita ou um objeto seja adquirido. Aí o que é que acontece? O superfaturamento. A pessoa do mundão aí fora fazer esse tipo de coisa é normal. O mundo não pode oferecer nada diferente disso. Mas uma pessoa que é cristã agindo da mesma forma é algo que não bate. Mas, às vezes, são coisas que são aceitáveis. E essas coisas precisam ser combatidas. E o Evangelho ele traz um pacote que nos dá subsídios para viver uma vida bem vivida e não ceder a essas tentações. E o texto que nós vamos ler, ele se encontra lá em Lucas. Vamos ler o capítulo 3, versículo 3, e depois do versículo 7 ao versículo 14. E o texto diz o seguinte: João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. João dizia às multidões que vinham até ele para serem batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiver 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o salário, contentem-se com o seu salário. Nesse texto, João, que é o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a apresentar, no seu ministério, ele começa a apresentar uma mensagem que não é diferente, não deveria ser diferente da mensagem que Cristo vai pregar mais adiante. E aqui as pessoas chegam até João para serem batizadas como um sinal de arrependimento dos seus pecados. E João, ele esclarece a situação para as pessoas, diz quais são a condição que elas estão e mostra como é que se trabalha o arrependimento. E no final das contas ele dá exemplos práticos do que poderia ser feito. E aqui vamos tratar 3 coisas a respeito do Evangelho e do reino de Deus. A percepção da condição da pessoa, a saber qual é a fonte da verdadeira salvação e apresentar evidências do arrependimento, mesmo estando no terreno do inimigo. João deixa claro que o batismo é o sinal de arrependimento
para perdão dos pecados. Só que não para por aí. No versículo 7, ele já começa com uma chamada aqui, nada amigável, que ele chama as pessoas que vão até ele de raça de víboras. Isso aqui é uma declaração bastante ofensiva, mas o que é interessante para a gente aqui é mostrando qual é a situação das pessoas que iam até João, e naturalmente a situação de qualquer pessoa que não recebeu ainda Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Raça de víboras é uma espécie havia uma crença de que essas cobras, elas comiam a mãe ainda quando estavam no ventre. Então, ser chamado de víbora é ofensivo. E ser chamada de raça de víbora ou filho de víboras é mais ofensivo ainda. Mas quando se trata de pecado, o quadro é justamente esse. E o que João quer deixar claro é o seguinte, no versículo 7, na segunda parte, ele diz: quem convenceu vocês a fugir da ira que está por vir? Ou seja, vocês entenderam que as práticas de vocês não vão isentar vocês do julgamento futuro? O que João está querendo dizer, basicamente, é isso aqui. E no versículo 8 ele dá sequência: provem por suas ações que vocês se arrependeram. E é aqui que está a sutileza em relação àquilo que eu falei no início. Antigamente era possível as pessoas falarem de vida secular e vida espiritual. Hoje, graças a Deus, a gente não ouve mais esse tipo de coisa, pelo menos raramente eu nunca ouvi mais. Mas hoje tem a ideia de um evangelho mais baixo, um evangelho mais raso, onde as pessoas professam servir a Deus, mas quando se olha para a vida, para as atitudes, para o que é feito e para o que é dito, as coisas não batem. E Jesus, ele usa uma ilustração muito boa. Ele diz que a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Isso vai estar lá em Mateus 7, a partir do 15. E não para por aí. Jesus ainda diz que a árvore boa não pode produzir maus frutos e nem a árvore má produzir bons frutos. Ou seja, vivendo o evangelho, sendo cidadão do rei, tem um curso bem definido a se seguir. Então, não dá para aceitar coisas que não são aceitáveis, onde a gente reduz tanto a mensagem como a vivência do evangelho em si. O que é que eu estou querendo dizer? Todo mundo que se diz servo de Cristo, o ambiente, a forma como a pessoa vive, como ela conduz a sua vida, se relaciona com as pessoas, tem um rumo certo de acontecer. Não tem milindre. Então, quem serve a Jesus age de uma forma muito característica. Hoje, a gente vê, por exemplo, na internet, pessoas próximas a nós, é só entrar no Facebook, no Instagram e coisa do tipo, pessoas com discurso de ódio. Discurso de ódio não bate com a perspectiva cristã. Não faz sentido defender, seja lá o que for. Às vezes quer até defender algo justo, mas de uma forma inadequada. E aí tem ódio, raiva, ira, às vezes tem difamação, propagação de mentiras, tudo porque algo que a pessoa defende ali com unhas e dentes é afetado. Isso não condiz com a perspectiva cristã. Então é algo que tem que ser tirado da vida dessa pessoa. Vou usar aqui um outro exemplo em relação à profissão. É muito comum, o brasileiro sofre no ramo da saúde. O brasileiro sofre porque existe uma cultura onde as coisas não são oferecidas muito boas e a gente que está aqui embaixo tem que aceitar como se fosse mil maravilhas. Um exemplo, você vai num dentista e aí chega lá a condição do seu dente precisa de um canal. E o dentista, às vezes, ele sabe que aquele canal não vai ficar bom. Se ele é um servo de Deus, ele tem que dizer: você quer fazer, faça, mas talvez não vai ficar bom e vai precisar daqui a uns dias retirar o dente no final das contas. O dentista cristão, ele vai agir assim. Ele não vai seguir uma cultura que já tem na profissão ali. Claro que nem todos os dentistas que não são cristãos agem desse jeito, mas todo mundo, a maioria das pessoas tem um exemplo de alguém na família que foi submetido a esse tipo de intervenção. E aí ele faz o canal, gasta um dinheiro, depois volta para retirar o dente e gasta o dinheiro novamente. Isso está errado. Quem serve a Cristo vai fazer diferente, vai falar: olha, podemos fazer esse canal aqui, mas pode ser que, acho que é o termo que usa, o canal caia, alguma coisa assim. E aí vai fazer uma intervenção só, vai ser menos custoso para a pessoa. Se você é um vendedor, você vai vender um produto que não está muito bom. Claro que é o seu ganha-pão, mas você não vai dizer que é mil maravilhas. Eu fico muito tranquilo e graças a Deus eu tive boas
bons exemplos de chegar num estabelecimento para comprar alguma coisa, aí perceber ali que eu estava diante de um irmão. Eu fico tranquilo, o coração, eu já sei que não vai me enganar. Os serviços prestados no nosso país, às vezes, deixam a desejar, na maioria das vezes. Aí você gasta dinheiro 2 vezes, já dá um trabalho conseguir um dinheiro que aí você vai gastar de uma forma que não deveria, porque te venderam um produto que não funciona. Então, o crente ele vai fazer a diferença nisso aí. Então, toda vez que a pessoa olhar, não, aquele fulano ali é um servo de Jesus, é crente, está na lei de crente, ele vai esperar uma postura diferente, uma postura incomum. E agora um exemplo até mais comum, a pessoa que é professor no sistema público de saúde, existe a cultura de que não funciona, deixa de qualquer jeito. E aí você entra ali naquela cultura que vai, é um termo, não sei se os irmãos conhecem, fica só na espinha mole ali, deixa tocar o barco, faz o mínimo necessário e contribui para a degeneração do sistema. Não, com poucos recursos você vai fazer o máximo que dá para fazer para ter um serviço melhor para as crianças e as pessoas ali que estão utilizando os seus serviços. O crente ele faz diferente, não tem como, nesse sentido agora, a vida espiritual está boa e essa parte secular aqui não está. Não existe essa divisão, existe uma vida só. E elas precisam, e essa vida precisa ser coerente com aquilo que a gente professa. E João deixa claro aqui, provem por suas ações que vocês se arrependeram. E aqui, uma coisa que a gente vai traduzir para a nossa realidade, né? João fala assim, não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. A ideia do judeu é que, pelo fato da descendência de Abraão, e foi inclusive um dos temas que eles mais debatiam com Jesus, eles já podiam estar tranquilos. E João diz aqui não, é preciso fazer algo que mostre diferente. E é um engano pensar desse jeito. Para os nossos dias, não adianta você estar na igreja X, estar na igreja tal, sem que você mostre por suas ações que você é uma pessoa que se arrependeu de verdade. É preciso, não funciona como um escudo protetor. Eu sou na igreja X e pronto, já estou protegido, já estou garantido, tenho meu lugar no céu. Na sua vida vai provar que realmente você está trilhando pelo caminho que Deus criou para você trilhar. E no versículo 8, a gente começa aqui 3 classes de pessoas. Tem as multidões, em geral, os cobradores de impostos e os soldados. Eles perguntam o que precisa ser feito para que eles dessem provas de que eram pessoas arrependidas. A multidão pergunta e João responde, se vocês tiverem vestimentas, deem a quem não tem. E se tiverem comida, dividam com quem passa fome. E aqui, a primeira coisa que a gente vê é, seja sensível à necessidade alheia. A gente nem precisa procurar a quem ajudar. Existem pessoas à nossa volta, próximo, que precisam de ajuda e que a gente tem capacidade de ajudar. E aí é o nosso próximo, a gente vai lá e serve. Se for comida, vai estar. Se for vestimenta. E aqui a gente ainda pode pensar no sustento como algo ainda mais profundo. As pessoas precisam de amigo, de quem elas possam confiar. E aí você vai fazer parte. Você vai ser sensível às necessidades de quem está à sua volta, de uma forma geral. Então aqui pega a multidão, então engloba todo mundo. Todo mundo pode ajudar alguém, seja lá vestindo, comendo, um apoio moral. Segunda classe de pessoas, e aqui agora vamos focar bastante nisso que eu falei antes, em relação às ocupações, às profissões e aí por diante. Quem pergunta são os cobradores de impostos, que existe uma cultura de que esses cobradores de impostos, eles tinham 2 classes, que serviam ao Império Romano e as organizações ali que tinham na Judéia, com os tetrarcas. E o que é que acontece? Esses cobradores de impostos faziam o seguinte, cobravam o imposto que era devido, mas eles cobravam uma parcela a mais, que era daí onde vinham as suas riquezas. Era uma cultura, era ilícito, mas era algo difícil de se trabalhar. E aí João, ele desafia os cobradores de imposto. Ele não diz, deixe de ser cobrador de imposto. Ele fala, vou parafrasear, né? Seja um cobrador de imposto decente e honesto. É possível fazer isso. Embora a cultura da época vá em um sentido, o cobrador de imposto que agora quer fazer um compromisso com o reino, ele vai num sentido completamente diferente. Então ele exerce o seu ofício sem ceder
a questões culturais ilícitas e às vezes são questões lícitas, só que são questões imorais. E aí o servo de Cristo, mesmo sendo lícito sem ser imoral, ele dá meia volta. O terceiro grupo de pessoas aqui que chega até João são os soldados. Eles perguntam o que deve ser feito. E aí João fala aqui, ó, não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, e contentem-se com o seu salário. E aqui eu queria deixar o seguinte, o primeiro grupo, as multidões, a gente pode imaginar de uma forma mais geral. O segundo grupo aqui, os cobradores de impostos, a gente pode pensar aqui como cada pessoa exercendo o seu ofício, seja lá numa empresa, na sua casa, seja lá em que situação você se encontre, mas você vai ter uma responsabilidade, uma coisa que é você que faz e tem como fazer isso da maneira correta. E o terceiro grupo aqui, que os soldados, vamos agora relacionar aqui com poder. E aqui eu quero dizer o seguinte, você que exerce autoridade, exerça poder sem se corromper através desse poder. Porque é muito fácil de você ceder quando você que está no controle da situação e que determina as diretrizes. É fácil extrapolar nesse sentido. E aí João diz, ó, não pratique extorsão, que também é algo muito comum da época. E hoje, não façam acusações falsas e contentem-se com o seu salário. Obviamente que um motim, uma rebelião com pessoas armadas é algo que gera transtorno e gera caos. E aí João deixa claro. Então, tem como seguir um caminho correto, sendo multidão. Tem como seguir um caminho correto, exercendo o seu ofício, seja lá como for, um líder na sua família, no seu trabalho, em alguma organização que você faça parte. E também tem um caminho correto a se seguir quando você exerce poder sobre as pessoas. E esse segundo aqui é mais tentador e mais fácil de você ceder. A gente vive num país que temos um problema sério em relação a esse terceiro ponto. As pessoas que exercem poder, elas extrapolam, criam leis injustas, outras desnecessárias, e a parte executiva também usa a força para proteger aquela outra lá. Mas, enfim, e o que eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, irmãos. O Evangelho é a proclamação do reino que Deus... o Evangelho é a proclamação do que Deus fez em Cristo e sempre precisa ser distinguido do fruto do Evangelho, que é a obra de Deus naqueles que creem. E é justamente nessa parte aqui que eu quero focar. Então, o que é que a gente percebe? Existe uma necessidade do Evangelho, e isso aqui não é uma coisa difícil de entender. Existe uma necessidade. Hoje, a ideia do coach coloca assim nas nossas mentes que eu tenho uma força interior, que eu posso ir, que eu tenho que seguir o meu coração, vá lá, jovem gafanhoto. Mas é bem verdade que eu preciso de algo externo para me dizer qual é o caminho certo a ser seguido. Então, eu tenho uma necessidade do Evangelho. E aí eu não preciso nem, qualquer pessoa não precisa nem perder muito tempo raciocinando, filosofando. Olhe para a sua vida e veja as coisas más que você fez do momento que você tomou consciência até o dia de hoje. Se isso não for colocado na conta de Cristo, lá na cruz, vai ser colocado nas suas costas. Ninguém é bonzinho diante de Deus sem a pessoa de Cristo. Então, a necessidade do Evangelho é algo claro. Agora, a resposta apropriada ao Evangelho é uma coisa que no mundo de hoje de pluralidades é algo um pouco escorregadio, porque existem muitas coisas que estão sendo tratadas como lícitas diante de Deus e que não são, mas existe uma forma correta de responder à mensagem do Evangelho. E no final das contas, o Evangelho vai gerar frutos nas nossas vidas, que é uma vida guiada pelo Espírito, depois de nós sermos regenerados, santificados a cada dia, e no final das contas isso vai gerar boas obras.
Obviamente que as boas obras é consequência de tudo isso que eu falei antes. Não são coisas que precedem, mas também não são coisas que devem ser deixadas de lado. Então, que você possa ser identificado como fruto bom, produzindo a árvore boa, produzindo um bom fruto. Que Deus abençoe a sua vida, continue te guardando, tendo misericórdia de todos nós, como Ele tem tido até agora, e que você se desafie a tomar um rumo diferente daquilo que a cultura, da má cultura, que a má cultura toma. Você não precisa ceder, porque todo mundo faz a coisa de um jeito. Você pode agir de uma forma diferente. E aí, nesse sentido, eu lhe desafio novamente. Seja extraordinário nesse mundo aí de um rumo só. Gostaria de orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. Porque o Senhor é um Deus justo e porque o Senhor nos ama. O Senhor tem cuidado de todos nós até agora e o Senhor vai continuar cuidando, quer seja nesse mundo ou no mundo vindouro. Então nós te agradecemos pelas nossas famílias, pelos nossos empregos e pelas dificuldades que o Senhor tem usado para que possamos parecer a cada dia mais com teu Filho. Essa é a oração que nós te fazemos. Amém, Senhor.